Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Rafael e eu vou estar trazendo mais um conteúdo para vocês nesse momento aí, nessa época turbulenta, nesse período aí que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Mas se tudo der certo, com a graça de Deus, vai dar tudo bem. É só um período, é só uma fase onde a gente tem que ficar em casa e se a gente vai ficar em casa, é claro que nós não podemos deixar de estudar, galera. É muito importante, pessoal, nesse momento, onde está tudo parado, coronavírus rolando, você precisa estudar em casa. Não tem como, você não pode se dar ao luxo de ficar parado sem fazer nada, jogando videogame, comendo salgadinho, né, meu irmão? Então, vamos estudar, galera. Vamos estudar. E hoje o conteúdo que a gente vai trabalhar, conteúdo de 8º ano, Revolução Francesa. Vamos tentar fazer um apanhado da Revolução Francesa aí. Então vamos começar trazendo aqui algumas ideias sobre como que era a França no período aí do século XVIII, final do século XVIII. Pessoal, como vocês já sabem, a gente já vem lecionando isso há algum tempo, a França ela vivia um regime de monarquia absolutista, ou seja, todo o poder ele era centralizado nas mãos do rei. O rei mandava e desmandava e não tinha conversa, né? Junto com o sistema monárquico absolutista existia também o sistema econômico mercantilista, né? Onde o Estado ele estava completamente presente dentro das ações econômicas, né? Então o Estado, né? O Estado estava debaixo do poder do rei, né? O rei ele mandava, ele se valia do poder do Estado para mandar e desmandar. Tem até uma frase muito conhecida, né? Do ápice da monarquia francesa, né? É uma frase dita pelo Luís XIV, né? Ele vai dizer o seguinte: o Estado sou eu, né? Então isso exemplifica muito bem como é que era o poder do rei, né? Então vamos para as causas, né? Vamos para os motivos que acabaram levando a essa Revolução Francesa, para que a gente possa entender o conteúdo aí o mais breve possível, né? A primeira questão que nós vamos ter aí é a questão do privilégio, né? Existia uma casta de pessoas privilegiadas dentro do sistema monárquico absolutista. Quem que era esse grupo de pessoas? Era a nobreza, pessoal. A nobreza era uma nobreza parasitária, não fazia nada, não produzia nada, muito pelo contrário, vivia às custas do rei. Isso trazia um sentimento de revolta muito grande na burguesia, ou naquilo que nós podemos chamar de terceiro estado, né? Que não era só composto por burguesia, mas sim por todos os trabalhadores e artesãos e camponeses e afins, certo? Isso gerava uma revolta muito grande, porque a nobreza não produzia nada e vivia às custas do rei, né? Principalmente a nobreza francesa, né? Que vivia de festa em festa no Palácio de Versalhes, né? Então, eram festas pomposas, onde rolava muito dinheiro vindo de imposto da burguesia, certo? Nós vamos ter uma outra questão também, que é a questão da monarquia absolutista, né? O fato do rei mandar e desmandar, isso acabou gerando uma certa crítica, isso acabou gerando um certo questionamento do porquê que o rei tinha tanto poder assim. Nós vamos ter uma terceira questão também muito importante, chamada de crise econômico-financeira, né? Nós vamos observar que a França, ela passa por dois momentos econômicos, financeiros, problemáticos para a sua saúde financeira. A primeira vai ser a Guerra dos 7 Anos, aonde eles travam uma guerra contra a Inglaterra, né? E acabam perdendo essa guerra. E isso é muito ruim, isso é muito prejudicial para a saúde financeira de um país. Nós vamos ter um segundo momento também, que vai ser a independência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, né, as 13 colônias, estavam se tornando independentes da Inglaterra, e o fato da Inglaterra ser arqui-inimiga da França fez com que a França ajudasse os colonos das 13 colônias. Então, eles emprestaram dinheiro para a independência
dos Estados Unidos. E isso acabou gerando uma crise econômico-financeira, isso foi se agravando até que isso começou a afetar a agricultura francesa, começou a faltar comida nos postos de comida, o preço do trigo começou a aumentar, né, matéria-prima base aí para poder fazer o pão, e aí nós vamos ver que o preço dos alimentos começaram a subir até que o estopim acontece, né? Aí nós vamos ver que vai ser convocado os estados gerais. O que são esses estados gerais, pessoal? Estado geral é quando eles convocam pessoas dos vários segmentos da sociedade. Ou seja, nós vamos ver que a sociedade francesa ela se dividia em 3 estados. O primeiro estado era composto pelo clero, correto? O clero, nobreza. Nós vamos ter aí a nobreza. Segundo estado nós vamos ter o clero, ok? O clero ele era dividido em alto clero e baixo clero. E nós vamos ter o terceiro estado, que era composto pela burguesia. Alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia, ok? Nós vamos observar aí que a galera começa a discutir como é que eles vão decidir as coisas, né? E o primeiro e o segundo estado, eles queriam voto distrital, voto por distrito, ou seja, cada estado tem um voto. Né? Se você for pensar que o primeiro e o segundo estado eles jogavam juntos, então nós vamos observar que o primeiro e o segundo estado eles sempre iriam acabar levando vantagem sobre o terceiro estado, porque sempre ficaria 2 votos a 1, sempre. E já o terceiro estado queria voto por cabeça. O voto por cabeça do estado, só no terceiro estado tinha mais gente do que no primeiro e segundo estado juntos. Né? Isso sem contar que no primeiro estado tinha, né, alguns membros da nobreza que compactuavam com as ideias, né, com as ideias burguesas, né, com as ideias revolucionárias. E dentro também do baixo clero também. O que é o baixo clero? Era aqueles padres que viviam lá longe, em cidades distantes, passavam fome muitas vezes, coisas do tipo. Então a galera também fechava com as ideias do terceiro estado. Né? Nós vamos observar então que isso acabou gerando um conflito, e esse conflito vai acabar fazendo com que o terceiro estado bata o pé e se auto-intitule Assembleia Nacional, né? Uma vez que o terceiro estado ele se autodeclara Assembleia Nacional, nós vamos ver que o Luís XVI ele vai lá e ele dissolve essa reunião, ele dissolve essa assembleia. O terceiro estado, juntamente com alguns membros da nobreza, né, alguns membros do baixo clero, eles se juntam em uma sala de jogos que existia, e lá eles combinam, né, a revolução, e a revolução vai ter o seu ápice, o seu ponto principal, quando eles decidem tomar o forte de armas, que também era uma prisão política, né, chamada de Bastilha, né? E esse evento fica conhecido na história da Revolução Francesa como a queda da Bastilha. Só o francês também, para ter uma ideia genial, né? Guardar armas num lugar onde tem inimigos políticos presos, né? Mas nós vamos ver então que esse terceiro estado, então, que se auto-intitula Assembleia Nacional, eles tomam a Bastilha, liberam os revolucionários, né? Os revolucionários alguns revolucionários iluministas, apenas lembrando que a Revolução Francesa toda, ela acontece debaixo da perspectiva das bases, né, do iluminismo, né, das ideias iluministas, né, do racionalismo e do anticlericalismo, levando aí aquelas 3 palavras muito conhecidas, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Uma vez que a Bastilha é tomada, nós vamos observar então que começa um grande período de medo, que ninguém sabe o que vai acontecer. Justamente nós vamos ver então que esse terceiro estado que se auto-intitula Assembleia Nacional, eles redigem, né, uma declaração de direitos do homem e dos cidadãos, certo?
E aí nós vamos ver que começa um clima muito intenso na França, né? Nós vamos ver que a galera começa a confiscar terras da Igreja Católica, eles começam a invadir algumas terras de alguns nobres, alguns camponeses invadem terras de alguns nobres, começam a rasgar papéis de dívidas, nós vamos ver que começa um grande clima de medo, ninguém sabe o que vai acontecer. Na verdade, a revolução ela já tinha começado, ela já tinha se iniciado, né? E aí nós vamos observar que começa-se aí digamos que um plano dos países vizinhos para frear a Revolução Francesa. Por quê? Países como a Áustria, do Leopoldo, né? E o Leopoldo da Áustria era irmão da Maria Antonieta, que era casada com o rei francês. Né? Nós vamos ver aí também o Kaiser Guilherme da Prússia. Né? Eles tinham muito medo que as ideias iluministas, as ideias revolucionárias entrassem nos seus respectivos países. E aí nós vamos observar, galera, que esses países, claro, com todo o apoio do rei Luís XVI, eles começam a arquitetar algumas invasões francesas. O rei Luís XVI, por sua vez, ele vai tentar fugir para tentar se exilar em um desses países. E aí nós vamos observar que o rei Luís XVI quase consegue fugir e os revolucionários prendem ele na cidade de Varennes, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da cidade, mas ele é preso quase na fronteira da França. E aí ele começa a ser acusado de traidor. O Luís XVI, ele começa a ser acusado de traidor. Ele fica preso um tempo até que se organize um negócio que a gente chama de Convenção Nacional. O que é a Convenção Nacional? É aí que surgem alguns grupos políticos franceses. Nós vamos ter aí 3 grandes grupos políticos, né? Os girondinos, os jacobinos e o pessoal de centro, né? Quem que são os girondinos? Eles são conhecidos por ser a alta burguesia, né? A galera que tinha muito dinheiro, né? Os jacobinos, eles são conhecidos por ser pequenos e alguns médios burgueses, certo? É uma galera mais revolucionária, uma galera mais radical. E nós vamos ter a turma do centro, que normalmente apoiava quem estava mais forte, ok? Os girondinos, eles defendiam a não execução do rei Luís XVI. Os girondinos, eles defendiam uma monarquia constitucional, que já estava acontecendo, né, um pouco antes do rei Luís XVI ele fugir, ele adere à monarquia constitucional, porque senão ele acaba sendo preso, né, pelos revolucionários. Já os jacobinos, eles defendem a linha radical, cometeu o crime de traição, tem que ser guilhotinado, cortado a cabeça, o pescoço, né? E aí nós vamos ver que a proposta jacobina vence e o rei Luís XVI acaba sendo guilhotinado, né? Um tempo depois, nós vamos ver que a sua esposa, Maria Antonieta, também vai ser guilhotinada, né? Todos os membros da família da dinastia acabam sendo guilhotinados. É um ou outro parente que às vezes passou batido, como é o caso de um sobrinho do Luís XVI, né, que posteriormente ele vai retornar, né, em uma forma de monarquia francesa na figura do Luís XVIII. Seguindo aqui para o nosso desfecho da Revolução Francesa, nosso vídeo já está um pouquinho extenso, essa não é a ideia. Nós vamos ver então que depois dessa Convenção Nacional, esses jacobinos, depois que eles guilhotinam o rei, então eles criam um comitê de salvação pública. É justamente nesse período aí que surge a figura de um dos grandes revolucionários jacobinos chamado Robespierre. Robespierre, ele é um dos grandes líderes dessa Revolução Francesa. Nós vamos ter outros líderes também, como Marat e outros tantos também. O Robespierre, ele era conhecido por ter uma dialética excelente, ele conseguia dialogar, ele conseguia debater, a tal ponto dele ser chamado de Robespierre o incorruptível, né? Robespierre,
por sua vez, então, ele conduz esse comitê de salvação pública, só que Robespierre, no seu governo, ele cria a ditadura jacobina. E na ditadura jacobina nós vamos observar que começa a perseguição a todos aqueles que são contra a Revolução Francesa, certo? Todos aqueles que são contra a Revolução Francesa. Se você não é a favor da Revolução, automaticamente você é contra. Então nós vamos observar que começa aí um pega pra capar gigantesco, né? Acredita-se que existe um número de em torno de 20 mil pessoas que morrem nesse período de terror francês, né? Nós vamos ver então que depois dessa ditadura jacobina acontece uma reação, né? Uma reação girondina. Os girondinos eles não permitem que os jacobinos permaneçam muito tempo no poder, e aí acontece o golpe do novo terminador, aonde os girondinos eles prendem Robespierre e guilhotinam Robespierre. E eles tomam o poder francês e eles instalam um governo chamado de O Diretório. Nesse governo chamado O Diretório, os girondinos eles organizam, digamos assim, a casa para que um homem que nada mais, nada menos chamado de Napoleão Bonaparte venha, dê um golpe de Estado e assuma o governo francês. O nome desse golpe, então, é o golpe do 18 de Brumário, ok? É uma revisão bem grande sobre a Revolução Francesa, não é detalhado, infelizmente nós não temos esse tempo, né? A videoaula não pode ficar muito grande, senão vocês cansam de assistir. Beleza, galera? Ó, se você gostou dessa videoaula, você que é meu aluno, você que não é meu aluno, divulga o canal, curte o vídeo, se inscreve lá no canal, me segue nas redes sociais, @Prof. Rafa Bufalieri. Beleza, galera? Conto com vocês, bons estudos e um ótimo dia!